Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural. Farmapop e Farmácia de Manipulação. GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro. Estamos começando mais um Jornal do Meio-Dia. A pandemia interferiu no calendário eleitoral e, por conta disso, as eleições municipais acontecem no dia 15 de novembro. Neste ano, a votação inicia uma hora antes, ou seja, vai das 7 horas da manhã às 5 da tarde. Das 7 às 10 da manhã, a preferência é para os idosos. Outra mudança é quanto ao uso da biometria. Neste ano, ela não vai ser usada. Todas as sessões vão ter álcool gel e o Tribunal Superior Eleitoral orienta que, além da documentação necessária, o eleitor leve uma caneta para assinar o caderno de votação. É indicado também não levar acompanhante, assim evitando a aglomeração. E ainda falando sobre as eleições, o site da Justiça Eleitoral não vai gerar gastos de internet do celular até o final do segundo turno. Os eleitores que têm acesso à internet podem navegar pela página de forma gratuita. O Tribunal Superior Eleitoral e as operadoras de telefonia móvel firmaram uma parceria para oferecer acesso gratuito ao site da Justiça Eleitoral nas eleições de 2020. Até a data do segundo turno, 29 de novembro, os eleitores com acesso à internet vão poder navegar pela página sem o consumo de dados de suas franquias móveis. A assinatura do acordo foi realizada nesta manhã entre Barroso e o Sindi Telebrasil, que representa as operadoras de telefonia do Brasil. O objetivo é facilitar o acesso dos eleitores às informações confiáveis sobre o processo eleitoral. Falta pouco para o Dia das Crianças e mesmo com a pandemia, os lojistas buscam alternativas para a venda de brinquedos e outros presentes. Considerado uma das 5 datas mais importantes para as vendas do comércio no país, o Dia das Crianças neste ano está sendo diferente. Se antes pais e filhos iam às lojas atrás de brinquedos ou roupas, agora os adultos estão fazendo as compras sozinhos. E tudo isso está acontecendo em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas, de acordo com Rosane, vendedora desta loja, a procura por brinquedos está aumentando. Sempre os últimos dias é o que dá mais movimento. Mas a gente está com a expectativa assim, que está melhorando gradativamente aos poucos. A gente sabe que não vai ser igual, mas o pessoal está procurando muito brinquedo, já agora, essa semana. É gradativo. Claro que vai dar bastante na sexta, no sábado, e aí a gente tem o domingo para se faltar para alguém, né? A gente vai ter o domingo ainda que a gente vai atender os clientes. A expectativa é de crescimento nas vendas com a proximidade da data, é claro que aumenta entre os comerciantes. E mesmo com a pandemia, os lojistas vêm se adaptando à nova realidade com alterações de horários de atendimentos e vendas feitas pelo WhatsApp, telefone e Facebook. No sábado e domingo também vai ter um horário legal para a gente atender os clientes e a gente está usando muito as redes sociais, né? Com muita propaganda, uma vitrine, a loja está praticamente com todas as vitrines com brinquedos. Muita opção, tem de tudo, quase tudo, né, para as crianças. A gente coloca e a pessoa já faz o pedido para a gente. Os que não podem vir a gente entrega, mas a maioria vem, pergunta qual é o horário melhor, as condições. A gente está sempre se comunicando, sempre com os clientes, então isso também, até quando a loja estava fechada a gente fez entregas, a gente vendeu bastante jogos. Outra mudança nas vendas de brinquedos também foi sentida por Rosane. Como os pais estão trabalhando em home office, a procura por jogos foi maior do que em outros anos. E o que a Rosane sentiu vem de encontro com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos. Num levantamento feito pela Abrinq, mostra que com o isolamento social, cresceu a procura por jogos de tabuleiros, quebra-cabeças e outros brinquedos. Para ajudar a criança em casa, para os pais estarem com os filhos. Então a gente até se surpreendeu, vendeu bem jogos. Vendemos brinquedo também, porque os que fizeram aniversário, os pais deram também. Então nos procuravam, né? E vamos agora saber como fica o tempo na região do Vale do Caí. A previsão para essa quinta-feira é de céu nublado e possibilidade de chuva. A temperatura fica entre 14 e 23 graus. E o Jornal do Meio-Dia de hoje fica por aqui. E agora, na sequência, a gente se encontra no programa Mundo da Arte.
E você pode conferir toda a nossa programação no facebook.com/TV Cultura do Vale. A todos vocês que nos acompanham aqui, uma boa tarde. Orquestra de câmara, orquestra sinfônica e orquestra filarmônica. Qual a diferença entre esses conjuntos de músicos? Esse é o tema do Mundo da Arte de hoje. Vamos entender a composição de uma orquestra, as famílias de instrumentos e também o repertório que combina melhor com cada uma delas. Orquestra é um conjunto de músicos com instrumentos diferentes que tocam juntos. Ela é regida por um maestro e geralmente executa músicas eruditas. A origem da orquestra está nos conjuntos instrumentais que acompanhavam espetáculos de ópera e balé no século XVII. Mas a orquestra, como a gente conhece hoje, nesse formato de orquestra sinfônica, com instrumentos de madeira, instrumentos de metais, foi a partir do romantismo, né? Ali, século XIX em diante, né? Por aí que a gente começou a surgir as primeiras orquestras sinfônicas, né? Com esse formato de grande orquestra que a gente conhece hoje. Desde a formação inicial, algumas coisas mudaram. Entretanto, elas são sempre compostas por 4 naipes, também chamados de famílias instrumentais. Mas para ser uma orquestra sinfônica, a gente precisa ter instrumentos de cordas, instrumentos de madeiras, né? Aí inclui oboé, clarinete, toda a família da madeira, dos metais, que seriam, né, trompete, trombone, né? Então precisa necessariamente, aí percussão, precisa ter todas as famílias. Mas o número varia muito, né? Pode ser, mas no mínimo, olha, de 60 em diante. Mas tem orquestras gigantescas, né? Depende muito da obra. Por exemplo, o Mahler compunha para grandes orquestras, assim, realmente são obras muito grandiosas, muito volumosas. Então, para tocar uma peça do Mahler tem que ter mais de 100 músicos, assim, porque precisa, era o heavy metal da época. No início do programa, nós falamos que a orquestra toca geralmente músicas eruditas. Essas são aquelas popularmente conhecidas como músicas clássicas e que não precisam ser do período clássico. Entretanto, uma orquestra pode tocar qualquer tipo de repertório. Só vai depender da composição da peça musical. Mas geralmente a gente associa a esse tipo de repertório. Mas é possível uma orquestra tocar outros repertórios, tocar rock, né? A orquestra que nós estamos conhecendo até aqui é o formato de uma orquestra sinfônica ou filarmônica. Os nomes são diferentes, mas elas são bem parecidas no modo de funcionar. Musicalmente são iguais, né? As duas são orquestras grandes com todas as famílias, né? Também tem metais, tem madeiras. O que difere é a parte administrativa. Uma orquestra filarmônica é uma iniciativa privada e a orquestra sinfônica seria uma orquestra mantida pelo Estado, que é o caso da OSPA, né? Mas hoje em dia essa definição, como a gente precisa angariar recursos de todo mundo, essa definição já não faz muito sentido, né? A própria OSPA tem diversos apoiadores privados, né? Enfim, várias empresas que patrocinam a orquestra, então essa definição hoje é um pouco em desuso, mas musicalmente é a mesma coisa, orquestra sinfônica, orquestra filarmônica. Se as orquestras sinfônica e filarmônica são semelhantes, o formato que se diferencia são os das orquestras de câmara. Essas são menores e formadas somente por instrumentos de corda. Esses instrumentos são o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Quanto maior um instrumento, mais grave é o som que ele emite. A orquestra de câmara é um grupo menor, né, que geralmente tocam em espaços menores também, né? Normalmente, nas orquestras de câmara, tem só cordas. O exemplo mais próximo da gente aqui é a orquestra da Ubra.
no Teatro São Pedro também tem a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, que aí nessas orquestras, tanto a da Ubra quanto do Teatro São Pedro, tem todos os instrumentos de cordas, que seriam violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Pode ter músicos convidados, né? Mas esses 4 instrumentos vão estar presentes lá. São os fixos, digamos assim. E aí, claro, varia muito do repertório que está sendo feito, né? Música de câmara, geralmente são peças assim, com menos volume, o repertório também, barroco, principalmente do período barroco, ali século XVI, início do XVII, funciona muito bem para esse tipo de orquestra, porque naquela época não existiam instrumentos de metais, então o pessoal já compunha para instrumentos de cordas. Então, é um tipo de repertório que funciona muito bem para esse tipo de grupo. Essa é a orquestra de câmara, mas no programa de hoje nós também conhecemos as orquestras sinfônica e filarmônica. E a existência desses conjuntos musicais é uma forma de refletir sobre o comportamento da sociedade. Sabe que tem uma frase que eu gosto muito, do Levi Strauss, que é um sociólogo, um filósofo, tal, e ele fala que o reflexo de uma sociedade é a orquestra que ela tem. Então, ele dizia que se ele ia assistir um concerto e a orquestra estava tocando muito bem, provavelmente aquela comunidade, aquela sociedade estava vivendo em harmonia.